Davi, um dos maiores exemplos de fé da Bíblia. Antes de eu contar a história de Davi, eu preciso voltar lá no início de tudo, quando Davi foi escolhido. E Deus não queria mais que Saul, que era o rei que reinava Israel naquela época, continuasse sendo rei, porque ele tinha se afastado de Deus. Então Deus falou para Samuel, que era o profeta que tinha ungido Saul como rei, ir na casa de um homem chamado Jessé, que era pai de Davi e dos seus irmãos. Aí um dos filhos de Jessé iria ser escolhido para ser o próximo rei de Israel. Então Samuel foi lá. Então Samuel viu os filhos de Jessé, ele viu todos que estavam lá. Mas, tipo, ele via um filho, só que aí Deus falava, não é esse. Ele via outro, Deus falava, não é esse. E aí, chegou uma hora que não tinha mais filhos lá de Jessé pra ele ver. E aí ele perguntou pra Jessé, que era o pai de todos lá, se tinha mais algum filho, se ele tinha mais algum filho. O Senhor não tem escolhido a esses. Acabaram-se seus filhos? E aí ele falou, Ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. então Samuel disse pra chamar o caçula. Vem me buscar de novo? O pai está te esperando. Vamos rápido. Mas por quê? Você vai ver, vamos. E, incrivelmente, o menorzinho lá de todos, o que era menos forte, foi o escolhido. E esse caçula era Davi. Então Samuel foi lá e ele ungiu Davi para Davi ser o próximo rei de Israel. Ou seja, para Davi reinar depois de Saul. E pouco tempo depois de Davi ser ungido rei, ele já teve seu primeiro contato com Saul. E Deus tinha enviado um espírito mau na vida de Saul para atormentar ele. Então, os empregados de Saul procuraram alguém que soubesse tocar harpa, porque aí, quando o espírito mau tomasse conta de Saul, essa pessoa ia tocar a harpa e Saul ia se acalmar de novo. Então, essa pessoa escolhida foi Davi. E depois aconteceu uma das coisas mais marcantes na história de Davi, que é a batalha contra Golias. E um dia Jessé falou para Davi para ele trazer um cesto que tinha grão tostado, pão, queijo no acampamento, né? Que os 3 irmãos mais velhos de Davi, eles lutavam, né? Eles eram do exército de Saul. Então, eles estavam se acampando porque ia ter uma guerra. Então, Davi ia dar o queijo para um comandante, né? Dar os queijos para o comandante e ia dar o resto das coisas que estavam no cesto para os irmãos dele. Então, Davi foi lá, deixou alguém cuidando das ovelhas. E quando ele chegou na guerra, ele não viu as pessoas se acampando, tudo normal. Ele já viu as pessoas soltando um grito de guerra e começando a guerrear. Então ele deixou o cesto com um guarda que ficava com as bagagens e ele foi para frente da guerra. Então ele perguntou para os irmãos dele se os irmãos dele estavam bem e ele viu Golias, né? Porque enquanto ele estava falando com os irmãos dele, apareceu já Golias. Então Davi, ele em vez de perguntar, caramba, quem é esse Golias aí? Ou em vez de Davi sair correndo, ele simplesmente soltou a pergunta, qual é a recompensa, né? O que ganhará quem matar este incircunciso, esse pagão aí que acha que vai ter chance, né? Que acha que vai vencer do exército do próprio Deus vivo. Então, as pessoas, os soldados que ouviram isso, foram falar para Saul, porque pelo jeito que Davi estava falando, ele estava a sério mesmo, e dava para ver que ele estava disposto a lutar com Golias. E aí, né, Davi falou para Saul que ele ia conseguir sim lutar com Golias, queria lutar sim, e Saul disse que ele era só um jovem ainda, que ele era só um moço. E tem representações que falam que Davi era um adolescente, outras que falam que ele era uma criança, mas de qualquer jeito, nem se ele fosse adulto ele ia conseguir lutar contra Golias. Então, Davi também falou para Saul que quando ele cuidava das ovelhas e vinha algum urso, algum leão e atacava as ovelhas,
ele tirava as ovelhas da boca do animal e se o animal fosse atacar ele golpeava o animal até o animal morrer. Então, depois disso e tudo, Saul deixou Davi ir para a guerra e colocou armadura, as coisas nele, mas Davi não quis. Então, ele já foi de frente a frente com Golias, já foi para a guerra mesmo, e aí ele solta a frase, né, que é uma das frases, se não a frase mais conhecida dele, que é: você vem contra mim com espada, lança, escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E uma coisa é que Davi não tinha espada, ele não tinha nenhuma agulha, ele só tinha uma funda que é tipo um estilingue, né, que você consegue jogar pedra, jogar coisa, e umas pedras guardadas. Então, né, nem tipo, se Davi quisesse, nem se ele tentasse muito, ele ia conseguir derrotar Golias. Então, a única forma dele conseguir derrotar Golias realmente seria com a ajuda do Senhor. Então, ele foi lá e aí ele jogou, né, pegou uma pedra, colocou na funda dele, né, que é tipo o estilingue lá que eu falei, e ele arremessou, ele jogou em Golias. E aí, quando ele jogou, a pedra incrivelmente conseguiu furar a testa de Golias. E não tem nem como dar desculpa, não tem como falar que não foi Deus. Não tem como falar, ai, mas é que é uma pedra, foi muito rápido, porque não. Golias era um homem que tinha mais de 3 metros aí, provavelmente. E além de ter essa altura toda, ele ainda tinha armadura, capacete, ou seja, a cabeça dele provavelmente também era muito protegida. E ele ainda tinha muita força em si, então obviamente por o corpo dele ser forte, a pedra poderia até deixar um machucadinho ali, mas nunca que ia furar. Então, Davi foi correndo até Golias, pegou a própria espada de Golias e cortou, né, o pescoço dele e pegou a cabeça de Golias. Então, isso mostra que o único jeito realmente de Davi ter feito o que ele fez era realmente com a ajuda de Deus. Porque se ele não tivesse a fé, ele ia sair correndo, ele ia fazer qualquer coisa, mas ele com certeza nem ia entrar naquela guerra. Então isso mostra que realmente, como eu disse, Davi é um grande exemplo de fé, né, na Bíblia. Então, depois de Davi matar Golias, Saul, né, quis saber mais quem era Davi. Então, Saul mandou uma pessoa chamar Davi. E aí, Davi falou que ele era filho de Jessé e tudo. E aí, a partir da conversa deles, Saul não quis mais deixar Davi voltar para casa do pai dele. E aí, Davi passou a morar com Saul. Então, lá, Davi, conheceu o Jonatas, né, que virou o melhor amigo dele. E também, né, depois de ele matar Golias, as pessoas até cantavam, né, pra ele, Saul matou seus 1000, seus milhares, né, mas Davi os seus 10 milhares. Falando que Davi tinha matado 10 vezes mais inimigos do que Saul. Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E a partir daí começou a inveja, né, de Saul contra Davi. Então, Saul ofereceu, né, a filha dele para se casar com Davi. Só que aí, para isso, Davi ia ter que servir Saul no exército. E o que Saul queria? Saul queria que Davi acabasse morrendo, né, batalhando, né, pelo exército de Saul. Saul queria que em uma dessas guerras que Davi tivesse servindo lá no exército, ele acabasse morrendo. Só que aí Davi não aceitou, ele não quis porque ele achou que ele não merecia se casar com a filha do rei. Então essa filha mais velha do rei foi entregada para outro homem para se casar. Só que Saul ofereceu outra filha dele para se casar com Davi. Só que para isso Davi
ia ter que matar 100 filisteus e trazer coisas dele para Saul. Então Davi e os soldados que estavam com ele mataram 200, ou seja, o dobro de filisteus, e Davi se casou com a filha de Saul. Então, como Davi não tinha morrido enquanto ele tentava fazer isso, de matar 100 filisteus, e junto com os outros ainda conseguir matar mais que isso, o dobro, Saul já ficou sem paciência e foi atrás de Davi para matar ele. Só que aí ele falou para Jonatas, para outras pessoas lá que estavam com ele, que ele estava planejando fazer. Só que então, como Jonatas era muito amigo de Davi, ele falou para Davi já ficar preparado. Só que ele tentou convencer Saul de Saul não matar Davi, e Saul foi convencido até e jurou por Deus que não ia tentar mais fazer isso. Mas aí um dia Davi estava tocando harpa novamente e Saul tentou fazer a mesma coisa, de jogar uma lança e fincar Davi na parede. Só que aí Davi conseguiu desviar e aí a lança ficou na parede. Então Davi correu, né? Ele conseguiu correr e ele escapou. E aí Davi foi para Ramá e lá ele viu Samuel e contou para Samuel o que tinha acontecido. Então eles ficaram na casa dos profetas lá. Mas resumidamente o que aconteceu depois foi que Saul continuou perseguindo Davi, mas nessas perseguições Davi teve 2 oportunidades de matar Saul. E numa dessas oportunidades Davi só cortou a ponta do manto de Saul para representar, né, que ele não queria matar Saul, já que ele falava, né, mesmo o Espírito de Deus tendo se afastado de Saul, que ele não ia, né, tocar no ungido de Deus. E já que ele não estava mais lutando pelo exército de Israel, já que Saul, né, estava perseguindo ele começou a lutar pelo exército dos filisteus. E sim, filisteus é o mesmo povo, né, de Golias, o gigante, né, que Davi tinha enfrentado. E aí teve uma guerra contra Israel, que os filisteus foram contra, né, o exército de Saul. E aí acabou que Saul e todos os filhos dele, incluindo de Jonatas, acabaram morrendo nessa guerra aí. Então no final o pagamento veio para Saul e até Jonatas, né, acabou morrendo também nessa guerra, que era o melhor amigo de Davi. E Davi se entristeceu muito por causa de Jonatas e também até por Saul, que tentou matar ele várias vezes. O rei foi aniquilado. O príncipe Jonatas também morreu. Jonatas! 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 Teu adorno, ó Israel, jaz ferido sobre teus montes. Tombaram os valentes. Filhas de Israel, chorem por Saul e meu irmão Jonatas! Mas depois disso que Saul tinha morrido, Davi, né, começou a reinar. Então isso mostra que, Davi realmente sempre confiou muito em Deus. Por causa que não foi simplesmente muito rápido para ele começar a reinar. Ele teve que matar Golias, não reinou, ele passou por muita coisa até aí sim ele começar a reinar. Por causa que Saul, né, não queria parar de reinar, ele queria ser o rei, mesmo ele sabendo, né, que aquele espírito mau era Deus que tinha enviado, e mesmo ele sabendo que o escolhido de Deus era Davi, ele não quis parar de reinar. Eu fui amaldiçoado. Mas ninguém vai tomar meu trono. Este lugar é meu. Pai! Fique longe. Eu sou o rei. Eu sou o rei. Mas de qualquer jeito, a hora de Davi chegou e ele reinou sim. Bem, depois disso também acontece muitas outras coisas na história de Davi, que eu não contei agora nesse vídeo para não ficar muito longo. Mas a parte que eu li, no caso, a parte que esse vídeo conta, é de 1 Samuel, capítulo 16, que é quando Deus manda Samuel na casa de Jessé
até 2 Samuel capítulo 5, que é quando Davi vira rei de Israel. Mas então, qualquer coisa vocês podem ler, caso vocês queiram ver a história com mais detalhes ou continuar, né, da onde eu parei. E caso meus vídeos não costumam ter comentário, muita visualização e nem like, no caso, nos vídeos longos, mas se por algum acaso esse vídeo for diferente e ter comentários pedindo parte 2 e tudo, eu posso sim fazer uma parte 2. Mas por enquanto, né, é isso. E espero que o vídeo tenha ficado legal, por causa que eu tentei fazer um estilo de edição totalmente diferente dos outros. E eu tive que improvisar algumas cenas também, porque tinha algumas cenas dos desenhos ou dos filmes que tinha algo que acontecia na Bíblia, mas que não acontecia no desenho, no filme. Aí eu improvisei algumas cenas. Mas então é isso. Espero que o vídeo tenha ficado legal, espero que tenha dado para entender a história pela forma que eu falei. Por mais que a história esteja resumida, né? Espero que tenha dado para entender pela forma que eu contei. E então é isso. Tchau e fica com Deus.